Temos aí a aula 2, falando ainda sobre os Estados Unidos e o Canadá. Nesse período aí, durante a Primeira Guerra Mundial, né, acabou influenciando para que a Europa ficasse desestruturada economicamente. E os Estados Unidos, nesse contexto aí da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 a 1918, fez com que ele exercesse uma hegemonia, ou seja, uma liderança industrial sobre o mundo. Então esse período aí foi marcado pela alta produção de mercadorias, pelo alto consumo, né, pelo crescimento das indústrias, que esses fatores, aliados a outros fatores, incentivaram a procura por ações de várias empresas. E isso contribuiu, né, para o crescimento econômico dos Estados Unidos. Como mostra o slide aí, né, no entanto, esse próspero cenário entrou em um conflito após a Primeira Guerra Mundial. Isso levou à diminuição do poder de compra dos europeus e, consequentemente, a produção de mercadorias, ocasionando aí o desemprego, a queda da bolsa das ações das empresas. Isso levou à maior crise dos Estados Unidos, que ficou conhecida como a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou a Grande Depressão, né, de 1929. Essa crise ela ocasionou a falência de empresas, o desemprego, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Só no território estadunidense, acredita-se, segundo alguns historiadores, que mais de 13 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Para sair da situação, o governo passou a fazer intervenções na economia, porque até então as empresas elas tinham total liberdade, né, para produzir o que quisessem, o valor desses produtos, porque o sistema econômico na época era chamado de liberalismo clássico, né, ou liberalismo econômico, criado lá por Adam Smith. Então essas intervenções elas foram promovidas pelo presidente Franklin Roosevelt. E esse programa de tentar reerguer, de recuperar a economia estadunidense, criado por Franklin Roosevelt, ficou conhecida como New Deal, ou Novo Acordo, em massa, né? Então, isso fez com que, através especificamente desse acordo, do chamado Novo Acordo, muitas medidas elas foram colocadas em prática, e essas medidas colocadas em prática fez com que a economia estadunidense ela se recuperasse. Como, por exemplo, algumas dessas medidas foram investimentos em obras públicas para gerar emprego, a criação da previdência social, a concessão de empréstimos de bancos e o estímulo à produção agrícola. O setor industrial também passou por uma série de medidas, principalmente a empresa aí de Henry Ford. Então, dentre essas medidas, né, duas foram muito marcantes. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 8 horas e a implantação técnica de linha de montagem, em que cada trabalhador ficava responsável por uma etapa do processo de fabricação dos automóveis, o que tornava a produção bem mais rápida, né? Produzir os custos, na verdade reduzir os custos, né, de produção, e consequentemente o valor do produto ficava menor. A redução dessa jornada de trabalho ela tinha como objetivo disponibilizar mais tempo ao trabalhador, até porque, como ele ficava a maior parte da vida dele dentro da indústria, era necessário ele ter mais tempo, além de descansar, né, ter o seu lazer com a família, ele também precisava consumir esses produtos. Porém, o sistema de produção fordista era desgastante para os funcionários, né? Eles trabalhavam mesmo, sempre na mesma função, a rotina deles era exaustiva, era repetitiva, e eles não conheciam outras fases da linha de produção.
E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 a 1945, enquanto as potências europeias elas estavam fragilizadas em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto social, os Estados Unidos se aproveitaram do momento para vender seus produtos no continente europeu. Isso fortaleceu ainda mais a economia estadunidense, a economia norte-americana, que a partir daí se tornou uma grande potência que liderou não só a América, mas o mundo inteiro a partir da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, houve o quê? A chamada Ordem Bipolar, do qual o mundo ficou dividido entre duas potências. De um lado, os Estados Unidos, que pregava o capitalismo, e do outro lado, tínhamos a União Soviética, né, querendo expandir o socialismo, ou seja, pregando o socialismo. Então, durante esse período aí, essas duas potências, elas demonstravam o seu poder por meio da corrida espacial e armamentista. Principalmente nesse contexto aqui, muitos satélites foram lançados no espaço. Foi aqui que o homem chegou à Lua, né? Houve o desenvolvimento de armas nucleares, o crescimento do exército. E aí nós temos no slide, foi nessa época que ocorreu a terceira revolução industrial, que ficou conhecida como Revolução Técnico-Científica, liderada pelos Estados Unidos. Esse processo aí, ele ficou marcado pelo uso de conhecimentos da ciência e da tecnologia para a produção industrial. Nesse período surgiu a chamada biotecnologia, surgiu a química fina, a microeletrônica, a robótica, e os Estados Unidos foi o principal agente, né, que deu início a essa fase aí da chamada terceira revolução industrial. Aspectos econômicos dos Estados Unidos. Sobre a produção industrial dos Estados Unidos, ela está dividida em dois, né, chamado belts industriais. Belts é um termo inglês que pode ser traduzido como cinturões. Então nós temos aí o Manufacturing Belt, localizado no nordeste dos Estados Unidos até a região dos Grandes Lagos, e temos o Sun Belt, que abrange toda a parte oeste, sul e sudeste do país estadunidense. Lá na página 412 da apostila de vocês têm um mapa lá, e esse mapa está te mostrando especificamente a localização geográfica tanto do Manufacturing Belt, no nordeste, até a região dos Grandes Lagos, quanto do Sun Belt, sul, sudeste e sudoeste estadunidense. Então, percebam assim que essa região dos Estados Unidos, principalmente o chamado Manufacturing Belt, ela foi muito privilegiada. Por quê? Porque desde o começo, né, sempre houve a presença de ferro, do carvão mineral, das áreas fluviais, né, que é extremamente importante para o deslocamento de mercadorias, principalmente para os portos na costa do Oceano Atlântico. Só que tem um detalhe, essa região aí ela é chamada de região mais tradicional, região mais antiga estadunidense. Nas últimas décadas, as siderúrgicas e as grandes montadoras da Manufacturing Belt vêm enfrentando uma crise. Isso fez com que, né, muitas dessas áreas aí fossem chamadas de Rust Belt. O que é o Rust Belt? Cinturão da ferrugem. Por quê? Porque muitas empresas, né, elas acabaram falindo e aí esses prédios ficaram abandonados, essas empresas, né, elas foram abandonadas. Por isso que recebe o nome Cinturão de Ferrugem. Por quê? Porque são centenas de galpões, Chicago, Detroit, né, que foram abandonados. E um outro fator nós podemos observar aí a crise especificamente, podemos citar aí a concorrência, né, com os produtos produzidos em outros países, fez com que esses outros produtos fora dos Estados Unidos se tornassem mais atrativos. E isso fez com que o consumo interno ficasse mais baixo ainda.
Já o Sunbelt, né, tem todo um contexto histórico sobre a sua origem. Então, essa região aí, ela recebeu investimentos durante o período da Guerra Fria. A Guerra Fria não é porque ela aconteceu no inverno, não é porque ela aconteceu na Antártica, não. É chamado de Guerra Fria porque foi uma guerra em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam pelo domínio econômico mundial. Então foi uma guerra de palavras, uma guerra no âmbito ideológico. De um lado, os Estados Unidos querendo expandir, fazer crescer o capitalismo, e do outro lado, a União Soviética querendo expandir e fazer crescer o socialismo. Então houve muito investimento, tá, no período da Guerra Fria. Então perceba o seguinte: o governo estadunidense, temendo um ataque da URSS, essa sigla aí, ela significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamado de ex-URSS, porque ela não existe mais, optou por realizar um processo de desconcentração industrial, ou seja, levando indústrias estratégicas, como por exemplo as indústrias bélicas, as indústrias espaciais, para as outras áreas. É importante frisar mais uma vez que esse período ficou conhecido como a Terceira Revolução Industrial. Então, das principais indústrias do Sunbelt, destacam-se a de alta tecnologia, destacam-se a da química fina, da robótica, da biotecnologia, da informática aeroespacial, da microeletrônica. A área ela conta com importantes tecnopolos, né? Esses tecnopolos são empresas que fizeram acordo com universidades, centros de pesquisas, né? Para criar tecnologias avançadíssimas, né? Então essas cidades, elas concentram uma mão de obra, mas uma mão de obra mais especializada, uma mão de obra bem mais sofisticada, porque é ali que temos as indústrias e os centros de pesquisa. Na página 413, nós temos lá um mapa na página 413, e esse mapa da página 413 vai te mostrar, né, a localização específica aí de uma região que ficou conhecida como Vale do Silício. Esse Vale do Silício aí é uma importante área industrial, principalmente no setor de informática. É a região que mais abriga empresas do ramo de informática. Então, além dessas atividades industriais, nós temos outras atividades também, como, por exemplo, a agropecuária. Então, nós temos aí a agricultura, né, especificamente, que emprega uma pequena parcela da população economicamente ativa, tem baixa participação no PIB, mas por que emprega tão poucas pessoas assim? Justamente porque a agricultura lá, a predominante, a agricultura é intensiva. Então, utiliza-se muito a tecnologia, as máquinas e pouca mão de obra. E a mão de obra existente lá é uma mão de obra especializada, né? Então, nós temos aqui o cultivo agrícola dos Estados Unidos também é dividido em belts ou cinturões agrícolas, marcados pelo zoneamento de produção. Entre os principais podemos destacar com Corn Belt, cinturão do milho, Cotton Belt, cinturão do algodão, Dairy Belt, cinturão do leite, Wheat Belt, cinturão do trigo e Ranching Belt, cinturão da pecuária. Na página 414, nós temos lá um mapa te mostrando aí especificamente, né, esses cinturões agropecuários. Tá? Então você olha no mapa e olha na legenda do mapa, que ele vai te mostrar especificamente esses cinturões agropecuários.